Oi, gente. Eu sou a professora Esther de Artes Visuais pela Fundação Deodato Santana. Dando continuidade à nossa aula de pele negra, de tonalidades da pele, a aula passada a gente deu a base do rosto e eu vou relembrar vocês dos tons que eu usei. Então eu fiz um tom da pele normal, coloquei branco, um pouquinho de vermelho, com amarelo eu fiz a tonalidade clara da pele e eu fui acrescentando aos poucos o sépia, o vermelho e o amarelo para dar uma tonalidade mais de café com leite. Feito isso, ó, eu até dei uma... Como secou a minha tinta com esse tempo seco, eu fiz mais uma vez a tonalidade, ó, que deu um tom de chocolate, café com leite. Passei, dei a base, aquela base geral que a gente deu. E nesse desenho, eu mandei para vocês por WhatsApp. Nesse desenho, a gente tem um lado da pele dela que tem uma sombra e o lado que é iluminado. Então, a gente já sabe que o lado iluminado, você vai pegar o branco e vai iluminar até a metade do rosto. Tá vendo que até a metade do nariz tá bem iluminado, a metade da boca, o queixo e o outro lado tá todo escuro com uma sombra. Então, ó, a gente já fez isso aí, né? Embaixo do pescoço, continuando, né? Embaixo do pescoço, eu vou trazer uma sombrinha com sépia, ó. Eu venho aqui, já aproveito, faço ver que a sombrinha, ela vem assim e dá uma aumentada aqui embaixo do queixo, que é a sombra do pescoço. Ó, eu tô pondo bem suavemente essa sombrinha aqui pra vocês, tá vendo? Então, a gente iluminou um pouquinho. Com o sépia, eu também vou fazer em volta do rosto todo, ó. Eu vou jogar um pouquinho do sépia e vou meio que misturando. Mesmo do lado que eu tenho a sombra, a luz aqui, ó, eu vou jogar também como se estivesse fazendo um contorno. Só que esse contorno você joga o sépia e vai esfumaçando, tá? Então, venho no queixinho, venho no rosto inteiro com o sépia, ó. Pego um pouquinho do sépia, venho no queixinho, venho a volta toda do rosto. Eu estou jogando esse sépia e estou esfumaçando. Então, já vai dar, ó, uma definida nesse rosto dela, ó. Aqui na parte mais escura, ó, a gente vem até a metade do rosto, escurece todo com o sépia, tá? Em volta do nariz. Agora a gente vai... Vamos começar um pouquinho, vamos começar pelos olhos, para ficar mais fácil para vocês. Então, eu pego um pincel. Vou escolher um pincel que não seja o fininho, mas que também não seja um pincel muito grosso. Então, pode ser esse aqui, ó, esse pincel aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sépia, em volta, embaixo dos olhos, eu vou jogar o sépia aqui, ó, dando uma esfumaçada nos dois, ó, uma esfumaçada embaixo dos olhos dela, e vou jogar pra cima também, ó, tá vendo? Eu tô jogando o sépia aqui, ó, fazendo como se fosse uma sombra nesses olhos dela, tá? Então, tô jogando a sombrinha aqui em cima e uma sombrinha aqui embaixo. Joguei. Esses lugares que eu estou colocando sépia é pra gente definir, tá? Então, aqui, cantinho do olho, eu já venho trazendo, ó, essa sombra lateral do nariz, mesmo do lado que tá mais claro, que tá iluminado. Eu joguei um pouquinho, só que eu joguei pouquinho, e com esse pouquinho, eu vou dar aquela esfumaçada. Vou até usar um pincel mais grosso pra tirar bem, ó, deixar só um pouquinho aqui, ó. Eu tô deixando bem pouquinho desse lado, tá? O outro lado, que é a pele mais escura, a gente vai deixar um pouquinho mais forte, ó. Então, eu venho aqui, a sombra do nariz, né? E já venho, ó, jogando até vir esta partezinha lateral do nariz, ó. Toda essa sombra eu vou jogar desse lado. Você jogou? Você pode usar o teu pincel mais grosso para você poder esfumaçar, tá vendo? Esse lado vai ficar um pouquinho mais escuro do que o outro, porque aqui desse lado ela tem mais sombra no rosto. Então, a gente tá escurecendo mais um lado do que o outro. Esta metade do rosto aqui também, ó. Esta metadinha aqui embaixo do nariz, a gente tem uma pequena sombra, tá vendo, ó? Eu jogo essa sombrinha, pego o meu pincel fininho e venho meio que esfumaçando. Aproveita, define o nariz. Ó, tô definindo o meu nariz ali embaixo e vou esfumaçar também, ó. Te limpo bem o pincel e dou a minha esfumaçadinha. Então, fica essa sombra embaixo do nariz, tá bom? Então, aqui, agora a gente tem acima um pouquinho, a gente tem essa parte escurinha que eu joguei aqui, ó, que a gente tá só esfumaçando, ó, só deu uma esfumaçada. Agora, a gente tem acima da pálpebra
a gente tem uma parte mais iluminada, tanto num olho como no outro, tá? Então, acima dessa sombrinha que eu fiz, desse esfumaçado, eu ainda vou jogar uma parte mais clara aqui, ó. E outra parte mais clara aqui, mesmo no escuro, tá? Mesmo no escuro, a gente vai jogar um pouquinho aqui para dar uma iluminada no formato do olho e na expressão dela, tá? Então, acima dessa esfumaçadinha que eu dei, antes da sobrancelha, a gente vai jogar essa luzinha também. No nariz, ó, a gente tem bem essa bolinha do nariz, a gente vai dar uma iluminadinha, ó. Eu joguei o branquinho e só tô esfumaçando com muito cuidado, sem tirar muito branco, tá? E o branco vai indo, vai puxando aqui pra cima, que é bem essa parte central do nariz, onde a parte, metade do nariz, ela é mais iluminada de um lado, ó. Tanto que eu vou jogar mais branquinho aqui, ó. Isso vai dando definição de tudo que você quer para um rosto. Então, eu iluminei bem. Agora, o que eu tinha feito semana passada, e como eu refiz, eu vou jogar aquele meu blush dos dois lados dela. Joga um, esfumaça bastante, para misturar bem, para ficar bem inserida na cor da pele. E do outro lado também a gente joga o vermelho, bem pouquinho, e esfumaça mesmo em cima da parte escura, tá? Eu tô esfumaçando os dois lados, tá bom? O que vamos fazer agora? Vamos passar para os olhos. Primeira coisa do olho, a gente vai jogar aquele branquinho, ó, branquinho, lateral do olho, branquinho, lateralzinha do olho, ó. E aqui no cantinho tem muito pouquinho, tá? Depois vocês vão acompanhando pelo desenho que eu mandei pra vocês por WhatsApp, tá? Então, eu já fiz as duas laterais do olhinho, tá? Deixei o branquinho. A cor do olho dela é um verde bem clarinho. Como a gente faz esse verde clarinho, que é um tom de abacate muito clarinho? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu branco, vou trazer pra cá, vou puxar um pouquinho do verde no meu branco, e para dar essa tonalidade esverdeado meio abacate, eu pego um pouquinho do amarelo e jogo aqui, ó. Eu tenho um tom de verde meio abacate, ó, põe um pouquinho mais de amarelo, aí eu vou ter esse tom aqui, ó. Eu vou fazer os olhos dela bem nessa cor, um verde assim, um verde meio abacate, mas a gente ainda vai usar outras cores aqui no olho, tá? Então, o meu verdinho abacate, que é a base do meu olho. Sempre a gente joga o tom, que é a base do olho dela. Agora, com o verde mais escuro, eu vou fazer o em volta. Como a gente tem um verde aqui, ó, que é o verde permanente, verde esmeralda, muito aberto, a gente vai pegar um pouquinho desse verde, vai colocar pra cá. E com o sépia, eu vou fazer um verde musgo. Ó, dá um verde exército, tá vendo? Um verde bem escuro, meio exército. Com esse verde, eu vou fazer esta parte em volta dos olhos dela, tá? Então, em volta dos olhos, eu vou jogar esse verde mais escuro. Tá vendo, ó? Na verdade, a gente tá fazendo, ó, um pequeno contorno na parte em volta dos olhos, tá? Eu tô dando uma tonalidade mais escura em volta dos olhos, tá? E eu ainda vou usar um pouquinho, ó, do meu marrom, só pra dar uma tonalidadezinha mais leve. Quer ver? Vou usar o meu marronzinho aqui, ó, bem suave. Tá vendo? Pra dar um tom meio caramelo nesse olho dela. Então, eu fiz essa primeira parte, né? Joguei a base. Agora, a gente vai fazer a parte que todo mundo acha que é difícil, mas não é difícil. A gente vai começar agora com o tom da boca. Depois, a gente vai fazer todo o acabamento dos olhos dela. Vamos fazer sobrancelha, vamos fazer a área de cílios, vamos fazer a pálpebra, vamos fazer as narinas e vamos fazer os contornos da boca. Agora a gente vai usar o tom da boca. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui onde está meu tom da pele, eu vou trazer um pouquinho desse magenta e vou juntar aqui, ó, porque eu quero um tom escuro, mas eu também quero permanecer com os tons meio arroseados, vermelhados da boca. Primeira parte que eu vou usar, parte de baixo, ó, a parte de cima, o lábio inferior, superior, ele é sempre um pouquinho mais claro. Então, primeiro eu joguei o meu magenta com sépia aqui embaixo e vou jogar, eu vou pôr mais magenta no meu sépia e vou fazer um tom mais escuro para a parte de cima dos lábios, ó. Aí eu venho aqui, ó, e faço a minha parte de cima dos lábios, tá?
Então eu tenho um tom escuro em cima e um tom mais claro embaixo. O tom mais claro de baixo, eu ainda vou jogar um branquinho, ó, branquinho, que vai dar uma iluminada na parte inferior dos lábios. O branquinho ele dá essa iluminada, tá vendo? E depois com os detalhes, com o sépia, com o pincel fininho, a gente vai fazer a outra parte, ó. Dei mais uma iluminadinha nos lábios, então dá a impressão que essa parte de baixo tá mais iluminadinha. Tá vendo? Eu vou acertando aqui, ó. Se sair um pouquinho, você pega a cor da pele e vai acertando suavemente, para depois a gente fazer os contornos, tá bom? Ó, vem aqui, já mistura. Fiz essa parte. Agora, no pescoço, a gente tem também um lado que é iluminado, que é a parte de cima dos ombros, a parte esquerda do pescoço e aqui um pouco um tom mais escuro. Então, também a gente vai fazer isso aqui. Eu vou pegar o meu sépia, esse lado que tá escuro, eu vou acompanhando aqui embaixo do pescoço e vou escurecendo um pouquinho. Tá vendo? Eu tô escurecendo um pouquinho, trazendo pra cá, tá? E o outro lado que tá mais iluminado, eu vou pegar o branquinho e vou jogar um pouquinho aqui nessa parte, ó. Eu vou iluminar esse pescoço aqui e esse começo de ombro aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, o que eu fiz até agora? Eu tinha feito aquela base que eu reforcei, coloquei a sombra e a luz, defini a parte iluminada do nariz, onde bate a luz, que é o lado mais claro do rosto, e onde bate a sombra é o lado mais escuro do rosto, tá? Então, eu coloquei, nos lábios eu coloquei o sépia com o magenta, fiz a parte superior dos lábios um pouco mais escura e a parte inferior, parte de baixo dos lábios um pouquinho mais clara. Alinhei a luz que fica desse lado do pescoço mais clara e desse lado do pescoço mais escura. Tá bom, gente? Então agora a próxima aula eu vou fazer todos os detalhes, a gente vai finalizar esse olho, esse nariz, essa boca, vamos fazer o colorido e vamos contrastar uma pele escura com um fundo claro e aquela outra que a gente fez, uma pele clara com um tom de fundo escuro para realçar. Gente, muito obrigada. Essa semana eu vou estar postando 2 vídeos, porque terça-feira é dia 30. Então, na terça eu vou estar postando esse vídeo. E na quarta eu vou finalizar esse trabalho para vocês, que já é o começo do mês de julho. Tá bom, queridas? Muito obrigada. Espero que estejam todas bem, com saúde em casa.